Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro profissional com mais de 8 anos de experiência com formação internacional em barbearia clássica. E esse é mais um vídeo do nosso sequência de vídeos sobre processos de corte, técnicas, enfim. Se você caiu nesse vídeo e não me conhece, não sabe o que é esse canal, assiste o primeiro vídeo que está lá no meu canal no YouTube. Ele vai explicar exatamente como esse canal está funcionando. Em resumo, esse canal está funcionando como um curso online de barbearia grátis. Se você já está acompanhando, já sabe como esse canal está funcionando, você já sabe que hoje o vídeo é um processo de corte de dia a dia, um processo de corte curto, com um degradê bem suave. Mas antes do vídeo em si, muito importante, se você não está inscrito, se inscreve no canal. Tem muita gente assistindo os vídeos e não está se inscrevendo. Qual que é a importância da tua inscrição? É a forma de você nos retribuir esse conteúdo grátis e riquíssimo que nós estamos trazendo aqui e a forma de apoiar nosso canal, do YouTube perceber que esse canal está sendo relevante e impulsionar ele para outras pessoas. Já deixa teu like aqui no vídeo também e durante o vídeo, se surgir alguma dúvida, deixa nos comentários. Todo comentário é uma crítica construtiva para nos ajudar a melhorar o conteúdo que vamos entregar aqui e também uma sugestão para próximos conteúdos. Então fica agora com o tutorial completo, passo a passo completo de um corte de dia a dia, processo de graduação bem suave usando Clipper Over Comb. Tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento de vocês. Então conforme a gente conversou, esse corte aqui eu vou explicar como que a gente trabalha ainda com Clipper Over Comb e não necessariamente precisa terminar com um cabelo tão zerado na parte da base. O cabelo dele eu vou fazer um cabelo bem social, bem dia a dia, aquele cabelo que é um pouquinho mais curto a parte de cima, degradê bem suave do lado, sem iniciar aquele zero na base, trabalhando ele para jogar todo para frente, com arrepiado aqui na região da franja do topete. Então para iniciar, eu vou iniciar o mesmo processo que eu faria se eu fosse fazer aquele degradê que a gente mostrou já nos vídeos, no tutorial de passo a passo para degradê, que é começar com o meu Clipper Over Comb. E como esse cabelo não termina zerado, a gente vai entender qual a importância desse Clipper Over Comb ser bem feito, independente se você vai zerar o início da base ou se esse cabelo não vai terminar tão raspado. Para começar, eu vou umedecer ele, separar minha separação de ferradura, que é o passo 1 de qualquer corte que eu vou fazer. Eu separo a parte do topo das laterais. Então, para começar, eu vou umedecer bem o cabelo, para conseguir ter essa separação mais precisa. Essa separação aqui, ela vai me entregar tudo que faz parte do topo do cabelo e tudo que faz parte das laterais. Se você está com dúvida como faz esse tipo de separação, para que serve as separações, a gente tem um vídeo específico sobre separações. Nesse vídeo, que já está aqui no canal, se você procurar ali depois, você vai ver todas as separações que eu uso e que servem para fazer qualquer tipo de corte. Então eu não vou me estender muito aqui explicando como faz essa separação, para que ela serve, o que ela separa. E durante o processo do corte eu vou fazer outras separações, também não vou detalhar muito essas separações porque a gente já tem um vídeo específico aqui no canal. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá porque ele é bem importante, vai elucidar para que serve cada uma dessas separações, como fazer, qual área do cabelo ela faz, o que ela separa e vai facilitar teu processo. Óbvio que esse cabelo é um cabelo um pouco mais simples, em que a gente vai baixar as laterais, encurtar a parte do topo, deixar a franja um pouquinho maior, e ele poderia ser feito sem separação. Porém, para que você consiga fazer esse mesmo corte sem separar esse topo, você precisa entender qual área representa o topo e qual área representa as bases. Aí sim, você consegue fazer esse corte, não necessariamente você precisa fazer a separação, você só joga um pouquinho para cima o que você não quer cortar e aí inicia o processo do corte. Mas para que você consiga fazer isso de forma, entre aspas, automática, é preciso que antes você domine perfeitamente a separação de ferradura para entender o que é o topo e o que são as laterais. Separei aqui topo das laterais, vou iniciar meu processo fazendo um Clipper Over Comb para definir toda essa aresta. Qual que é a importância do Clipper Over Comb? Clipper Over Comb é aquela técnica de pente de máquina sobre o pente, que a gente também já tem um vídeo aqui explicando. No vídeo de processo de graduação eu explico como faz o Clipper Over Comb, qual a função dele no processo do degradê. E a principal função dele é exatamente limitar até onde eu vou subir com a máquina. Eu vou colocar o meu pente aqui e aonde eu coloco a base do meu pente, eu limito a subida da máquina até aquela região. Com o pente, eu também já angulo a região da aresta. Então eu vou definir quanto dessa aresta eu vou preservar e também já defino com o limite da aresta aonde a parte do topo conecta na lateral. Então vamos ver na prática como é que eu faço isso. Para começar, aquela regra de sempre. Tem um hospital aqui atrás, que é meu limite para subir com máquina, e aí aqui na frente eu defino onde eu vou começar, e sempre que eu colocar meu pente eu já deixo direcionado o final do meu pente para o hospital. O que eu vou fazer agora? Vou passar minha máquina zerada, sem pente nenhum, limitador nela, por cima do pente. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Quando meu pente estiver encostado, minha máquina não pode sobrar para baixo do pente, porque eu vou acabar abrindo um buraco aqui. Tirando isso, qual o cuidado que eu tenho que ter?
o ângulo correto. Se eu angular demais, vai preservar muito cabelo aqui e vai ficar uma linha pesada. Se eu deixar muito paralelo, vai ficar encurtada demais essa aresta. Vai ficar pouquinho cabelo nessa regiãozinha aqui, tendência dele arrepiar. Então eu vou fazer sempre um meio termo. Vou colocar meu pente aqui e vou abrir um pouquinho para fora e aí sim eu passo minha máquina zerada sobre o pente. Tirar aqui para mostrar para vocês. Percebe a diferença dessa região que eu não fiz o clipper para essa região que eu já deixei o meu clipper pronto. O que vai acontecer? Eu estou delimitando nessa região mais clara a altura até onde eu posso subir com a máquina. Como eu coloquei meu pente encostado e passei a máquina zero, a distância do couro cabeludo até a base desse pente, que foi onde eu passei a máquina por cima, me dá a mesma coisa do limitador 1,5 na máquina. Então eu sei que eu posso subir com 1,5 até essa região e se eu não tirar mais essa regiãozinha da aresta que eu já deixei preservado, eu só puxo para fora e a minha conexão praticamente já vai estar pronta. Então, qual é a função do Clipper Overcomb? Delimitar a altura até onde eu posso subir nessa lateral com a máquina, delimitar a distância, a região que eu vou preservar da minha aresta e já deixar pronta a linha de base para conectar o topo. Então eu adianto 3 processos, porque se eu passasse com a máquina sem o Clipper Overcomb, com o limitador, simplesmente de baixo para cima aqui, para delimitar a região da aresta, depois eu teria que polir, porque dificilmente essa linha ficaria precisa fazendo esse movimento. Outro detalhe, eu teria que refinar o comprimento dessa aresta, porque na maioria das vezes ela não vai me entregar um comprimento homogêneo do início até o fim. E para a conexão eu não posso usar a linha que ela vai me entregar sem antes eu refinar, porque eu preciso de uma linha contínua para poder buscar o topo e conectar. Então ela antecipa 3 trabalhos que eu teria que fazer para depois refinar essa linha de base, essa aresta, esse processo de graduação. Por isso que eu uso o Clipper Overcomb, por julgar ser mais prático, mais rápido e agiliza meu processo. Agora que eu tenho já minha referência, o que eu vou fazer? Eu vou só jogar essa referência lá em direção ao hospital. Bastante precisão, não treme a mão, deixa a máquina correr por cima de todo o pente, não puxa a ponta da máquina para fora, faz com que toda a lâmina da máquina corra por cima do pente, dessa forma a tua linha vai ficar muito mais precisa. Terminei de fazer essa região, fazer aqui a parte de trás, já vou deixar pronto até o meio, até a região do hospital ali. Ok, já clarei toda essa região média aqui. E agora chega no ponto que foi a dúvida da maioria das pessoas que assistiu o processo de graduação e que me perguntou em box ou mesmo deixou nos comentários, como que eu faria o degradê se eu não fosse zerar a parte de baixo? Começa agora a diferença. No processo de degradê terminando na zero, o meu pente 1,5, que foi o que eu coloquei na máquina agora, ele serve apenas para clarear e polir essa região que eu já fiz o Clipper Overcomb. Porém, no caso de um degradê que eu não vá terminar zerado, como é o caso desse que eu vou fazer agora, eu vou terminar com a 1 e suavizar a basezinha com o pente meio, eu vou esticar um pouco mais para baixo essa região de 1,5. Porque se eu deixar somente essa área, vai destoar muito, vai ficar uma área curta com 1,5 e depois toda uma área com pente 1. Então eu vou jogar um pouco mais para baixo para distribuir melhor as alturas da máquina. Tem que sempre pensar em distribuir as alturas que você tem para jogar no cabelo, para cortar cabelo, na superfície que você tem disponível. Por exemplo, aqui a gente tem, vamos imaginar aqui uns 8 dedos de superfície na região que tem uma superfície maior. Se eu trabalhar apenas 2 dedinhos aqui com o meu pente 1,5, sobram aqui embaixo de 4 a 6 dedos para ser trabalhado com apenas uma altura de máquina. Então eu vou distribuir um pouquinho melhor. Eu já sei que a minha aresta aqui na parte de trás ficou com 3 dedos, e aqui para baixo sobrou mais ou menos uns 8 dedos de cabelo. Eu vou distribuir 4 para o meu pente 1,5 e 4 para o pente 1. Não é uma regra, não é matemática exata. Cada cabeça vai te entregar uma superfície de um tamanho. Enfim, cada altura de máquina que você vai passar vai diminuir isso. Mas a ideia é o quê? Distribuir de forma igual os pentes que você tem disponível. Dessa forma vai ficar harmônico e você não vai acabar deixando uma parte muito zerada, outra parte média e daí só uma regiãozinha com cabelo. É distribuir os pentes que você tem para usar na superfície que você tem disponível. Então eu vou abrir um pouquinho mais a região do pente 1,5. Lembra que eu falei que a base do pente no Clipper Overcomb me entregava uma altura de 1,5? Então quando eu chego nessa região do 1,5, eu simplesmente jogo reto para cima. Dessa forma eu não acabo tirando a região que eu já preservei da aresta e eu já consigo polir e abrir um pouquinho mais essa região do pente 1,5 aqui,
que já foi entregue para mim quando eu fiz o Clipper Overcomb. Faço isso em toda a região do cabelo, dessa lateral, e vou repetir esse mesmo processo aqui na parte de trás. Ó. Pente 1,5, saindo retinho lá para cima. Já deixei pronta toda essa área. Ó. Agora o que eu vou fazer? Pente 1, eu venho lá de baixo, quando eu chegar na região que eu ainda não cortei, que vai encontrar o pente 1,5, eu faço um movimentinho em C para fora. Pente 1 agora na máquina, começo lá de baixo, quando chega na região do 1,5, movimento em C para fora. E faço isso em toda a região do cabelo aqui, da lateral do cabelo, que eu ainda não delimitei altura nenhuma. Pode acontecer, por alguns motivos, né? Se teu movimento em C não for tão preciso, ou se você apertar demais na região que você está passando o pente 1, de ficar uma diferença do pente 1 para o pente 1,5. O que você faz? Abre um pouquinho, trabalha com o pente intermediário e mistura essas duas áreas. Ó. Percebe? A gente já misturou a parte da 1 com o 1,5, vou fazer a mesma coisa aqui atrás. Pente 1 fechado, pente 1 intermediário e mistura as duas áreas. Essa é a forma, para mim, pelo menos, para o meu processo de corte, é a forma mais fácil de você criar um processo de graduação que não seja zerado, de forma rápida, efetiva e que te entrega um bom resultado. Percebe? Ele começa lá embaixo, com pente 1, altera para 1,5 e já tem minha aresta toda preservada aqui. Agora eu vou só suavizar a base da costeleta e da nuca, costeleta e nuca, e vou fazer os acabamentos. E está pronto, a lateral do corte está pronta. Então percebe, eu estou aqui explicando detalhezinho por detalhezinho, e foi um processo super rápido, imagina no dia a dia de vocês. Fazem um Clipper Overcomb, passa 1,5, vem com o pente 1, bota o intermediário e junta as duas áreas. E está pronta a lateral. Então esse é o processo mais rápido possível para você fazer esse processo de graduação sem ser muito zerado e ainda assim já deixar preservada a aresta e pronta a linha de base para conectar o topo. Vou só polir aqui com o pente 1 algumas areazinhas que eu fiz um pouquinho rápido para explicar para vocês e aí a gente já vai fazer os acabamentos. Vou dar uma polida na base, principalmente, que foi onde eu passei de forma mais rápida. E agora, só para dar uma clareada maior na base, vou passar o pente meio no iniciozinho da costeleta para fazer a transição aqui para a barba e aqui na base da nuca, na parte de trás. Ó. Movimento bem rápido. Em C, ó, eu entro e puxo para fora, entro e puxo para fora. Só que faz isso de uma forma bem fluida, bem rápida. E já ficou pronto toda essa lateral. Agora eu vou fazer o acabamento dessa lateral. Aqui está pronto o acabamento. Eu não dei muito detalhe do acabamento porque tem um vídeo específico aqui no canal exatamente sobre isso, sobre como fazer o acabamento da têmpora, contorno da orelha e base da nuca. Se você não assistiu, assiste lá porque ele é bem resumido, é bem fácil de entender. Basicamente é um semicírculo em cima da orelha, um semicírculo na região da têmpora, uma linha reta para encaixar com a barba e uma linha reta para encaixar a base da nuca, beleza? Esse lado está pronto, percebe como foi rápido? Clipper Overcomb, pente 1,5, pente 1, suaviza com a meio na nuca e faz os contornos. E está pronto, toda uma lateral do cabelo, a gente vai para o outro lado e repete o mesmo processo. Segunda lateral aqui, a gente vai repetir o mesmo processo do lado contrário. Porém, desse lado eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais rápida, uma sequência mais corrida para vocês perceberem quão rápido é e como agiliza esse processo fazendo clipper e jogando logo a 1,5, pente 1 e suavizando a base, beleza? Então vamos repetir o mesmo processo. Primeira parte, máquina sobre o pente, fazendo clipper, definindo a aresta e limpando a região média da graduação. Essa linha aqui, provavelmente, no primeiro momento, vocês não vão conseguir fazer ela tão linear assim, mas é tudo questão de prática, tá? Vocês fazem, primeiro momento, de repente colocam um limitador, um pente 1 em cima e vai treinando que isso aqui vai ficar cada vez mais automático, tá? Agora eu estou vindo aqui, ó, pente 1,5, igual eu fiz do outro lado, venho aumentando a minha região média aqui, esticando um pouquinho mais a região que eu já tinha trabalhado com o Clipper Overcomb, para esticar e distribuir melhor os tons aqui dessa graduaçãozinha. Terminei de fazer isso, já venho com o pente 1. Pente 1 na máquina, vem lá de baixo e faz um movimentinho em C quando chega na região do pente 1,5.
Faz isso em toda a lateral, toda a região de corte aqui dessa lateral. Terminou de fazer isso, bota a máquina no intermediário e mistura a região do pente 1 com o pente 1,5. Aqui está pronto também essa parte. E agora pente meio, para suavizar a base da graduação, que é o que? A transição da barba para o cabelo e a parte da nuca aqui, que é onde tem nosso acabamento depois. E está pronto, percebe? Rapidinho, de forma prática, rápida, ágil e com um resultado excelente. Ó. Começa a graduaçãozinha lá do meio, passa pelo 1, entrega 1,5 e chega na linha de base. Como eu já fiz então essa lateral, vou fazer o acabamento de novo. Lembra sempre aquela regra, se não assistiu a aula do acabamento, vai lá e assiste. Linha reta, levando em consideração a linha da sobrancelha. Vem entrando com o semicírculo, usa uma base apoiada para fazer o movimento de compasso. Puxa a orelha para trás, apoia a base, movimentinho de compasso por cima da orelha. Empurra a orelha, movimentinho de compasso com base apoiada de trás para frente. Feito isso, terminou o semicírculo em cima da orelha. Depois disso, desce de forma reta para a base do cabelo, fazendo o acabamento da base da nuca. E está pronto o acabamento. Essa aula também é interessante para quem me pediu dicas de como fazer um corte de forma mais rápida. Lembrando sempre, o tempo não é o mais importante, mas se você está demorando demais para fazer o teu processo de corte e estava pedindo algum tipo de dica para agilizar o teu processo e mesmo assim entregar um bom resultado, qual a grande dica que vocês podem perceber de todo esse processo que eu estou fazendo aqui? É não voltar atrás, é fazer bem feito uma vez. Clipper Overcomb foi bem feito uma vez, já me deixou a base para o pente 1,5. Meu pente 1,5 foi bem passado, já me deixou a referência de até onde eu vou com o pente 1. Pente 1 foi bem feito, fiz o encaixezinho dele, a junção do pente 1 com o pente 1,5 com o intermediário, já suavizei a basezinha com o pente 1,5. Depois disso, movimentinho de compasso para ter precisão na hora de fazer o acabamento. O acabamento fica bem feito, fica preciso e aí está pronto, a lateral está pronta para um corte de dia a dia, corte de mais, entre aspas, simples, né? Em que você começa com uma graduação bem suave, do pente meio, vai até um clipper overcomb e já deixa toda a linha de base pronta. Então, praticamente, em pouco tempo aqui, a gente já deixou as duas laterais prontas, só falta o acabamento da nuca em si, a conexão e o corte do topo. Tudo isso num tempo que, mesmo com eu explicando aqui durante o vídeo, acredito que esse tempo que vocês estão assistindo até agora, a maioria não conseguiria entregar um resultado limpo, bem feito como esse, em tão pouco tempo. Isso que eu ainda estou explicando. Imagina num processo de dia a dia, o quanto isso aqui pode agilizar o teu processo, tua forma de trabalhar. Terminei então de fazer o acabamento. Eu vou limpar a base da nuca. A gente passou o pente meio e para terminar de polir e limpar isso aqui, o que eu podia fazer? Primeiro momento eu podia, se o cliente quiser, for mais tradicional, posso marcar aqui o acabamento da nuca, fazer ele mais quadradinho ou mais arredondado. Eu não tenho o costume de marcar, então o que eu faço? Eu sempre prefiro entregar para o meu cliente uma nuca natural. Como que eu faço isso? Vou limpar por baixo aqui com a minha máquina de acabamento e agora, para cima do acabamento, eu vou vir com a minha máquina sem pente, máquina zerada, e vou só misturar o acabamento com a região que eu já tinha passado o meu pente meio. Eu sempre tento entregar esse acabamento mais natural, sem marca, pelo mesmo motivo do qual eu não entro demais para fazer os contornos da orelha e da têmpora. Porque se eu marcar, qualquer marca que eu fizer, quando crescer o acabamento, vai ficar um degrau. A marca, aí a região que tem excesso crescendo e a região do corte em si. Então, mais cedo vai aparecer esse acabamento mal feito. Então, eu prefiro misturar tudo aqui, a base da nuca, a região de excessos e o corte de cabelo em si, que quando esse excesso começar a crescer, ele vai crescer junto com o cabelo que já vem crescendo e vai parecer natural por mais tempo. O cabelo vai durar por mais tempo, vai ficar bem acabado por mais tempo e o cliente vai, por consequência, gostar por mais tempo do meu corte e tende a retornar a cortar comigo. Terminei as laterais, já vamos conectar o topo. Então agora, eu vou começar a conectar a parte do topo. O que eu fiz primeiro? Separei aqui de orelha com orelha. Se tu não sabe que separação é essa, vai lá no vídeo de separações, tu vai entender que separação é essa, o que ela separa. De forma geral, ela separa a parte da frente do corte e a parte de trás do corte. E agora eu vou encontrar a região que eu fiz o meu clipper overcomb, vou puxar toda essa parte aqui da coroa em direção a essa linha de base, a região que eu já fiz o clipper overcomb, e tudo que sobrar para fora dessa linha eu vou cortar. Tem várias formas de eu fazer isso.
Tem uma forma que eu trago até a linha e corto de forma reta, vai criar mais peso. Eu posso trazer e criar uma graduaçãozinha aqui, vai deixar um pouquinho mais leve. Ou eu posso trabalhar com mechas pivotantes. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a conexão da coroa, para vocês entenderem qual a diferença de cada uma dessas formas. Mas de forma geral, as duas principais são trazer até a linha e conectar, vai deixar mais peso e vai preservar mais comprimento. Ou eu busco esse cabelo, encontro o ângulo que eu estava fazendo no meu clipper overcomb e conecto ali em cima. Eu vou preferir essa forma porque esse cabelo é um pouquinho mais curto. Então dessa forma eu já crio minha graduação, já conecto o topo e eu tiro um pouquinho mais de comprimento, não vou deixar tanto peso nessa aresta, porque vai destoar muito, uma região raspada, um cabelo curto e uma aresta muito cheia. Então eu preferi essa aresta um pouquinho mais equilibrada. Então eu vou buscar aqui, não é necessariamente assim que eu faço a pegada do cabelo para cortar no meu dia a dia, mas como eu quero mostrar para a câmera o que eu estou fazendo, eu vou fazer dessa forma, segurando com a mão por cima, tá? Então eu puxo a mecha para fora, encontro o ângulo do clipper overcomb que eu tinha feito e corto o cabelo que está sobrando para fora desse ângulo. Ó. Puxo para fora e corto. E faço isso contornando toda a região da coroa. Não tem mistério não. Depois que você entende como você pega a mecha, como que você encontra a inclinação que você já fez com o clipper overcomb, é só tirar o que está sobrando para fora. Outro detalhe, eu não estou seccionando o cabelo para fazer isso. O que é seccionar? Criar seçõezinhas e separar para o lado. Porque é curta essa região, é pouco cabelo. Então eu faço isso várias vezes, puxo várias vezes a mecha em várias regiões aqui da coroa e eu tenho a certeza de que eu estou conectando tudo. Porque nesse comprimento de cabelo me complicaria mais ainda eu separar a seçãozinha por seçãozinha, porque ele é tão curto que o comprimento não vai segurar ele naquela seção separada. Então é mais fácil eu fazer isso repetidas vezes e conectar tudo do que ir secionando. Esse é outro detalhe que vai agilizar teu processo. É entender quando a seção é necessária e quando ela vai mais matar o teu processo de corte, vai mais demorar para você conseguir fazer a entrega do corte do que uma diferença tão grande assim de resultado no final. A seção ela é sempre importante porque você delimita uma região de trabalho, porém ela é mais essencial quando essa região de trabalho é mais densa. Nesse caso aqui, a gente tem um cabelo fino e curto. Não tem por que eu fazer uma seçãozinha para um cabelo que tem um dedo de comprimento mais ou menos. Muito mais fácil eu puxar ele até meu dedo, encontrar o alinhamento com a região que eu fiz o clipper e conectar isso. Agiliza o meu processo e o resultado é basicamente o mesmo do que se eu ficasse ali sofrendo para criar uma seçãozinha que ia ser muito difícil de eu manter ela e ia mais me atrapalhar do que me ajudar no processo de corte, tá? Terminei de conectar a coroa, já vamos fazer a região do topo aqui em cima. Mesma ideia do que eu falei aqui atrás. Uma seção aqui mais me atrapalharia do que me ajudaria. Eu poderia puxar aqui uma mecha, uma guia central, levantar ela, definir meu corte, depois emparelhar por ela. Porém é um cabelo fino e está curto. Eu não vou ficar seccionando isso aqui. Eu vou puxar o cabelo em bloco aqui para o meio. Depois de puxar ele em bloco aqui para o meio, o que eu vou fazer? Encosto meu dedo no couro cabeludo e defino a região mais curta. Como que eu vou fazer isso? Vou puxar uma parte aqui da coroa, que já foi conectada, e dessa região curta eu inicio o meu corte. Eu quero um formato em rampa, que a parte de trás seja mais curta e a parte da frente maior. Então eu venho graduando isso, sempre levantando a parte da frente para criar esse formatinho em rampa, para que o maior comprimento esteja na franja, no topete. Ó, comecei nesse tamanho, lá atrás tinha aquele. Percebe a angulação que eu criei aqui em cima? E agora, como eu puxei em bloco, tem um vídeo também específico falando qual a diferença de puxar em bloco, fazer guia central ou vir trabalhando mecha a mecha. Puxei em bloco, o que aconteceu? Quando eu levantar meu cabelo aqui para cima agora, o meio, a região central aqui do cabelo, vai estar mais curta. Basicamente seguindo esse formato, meio mais curto, laterais mais abertas, mais altas. O que eu vou fazer? Eu vou seccionar aqui o meio, encontrar ele aqui e vou ver ó, a região do meio mais curta, essa região maior e eu vou emparelhar, porque eu quero uma linha reta aqui em cima. Tem também um vídeo explicando qual a diferença de uma linha reta, uma linha côncava ou uma linha arredondada. Tudo que eu estou falando aqui eu já expliquei em outros vídeos. Não vou me ater em explicar de novo, porque eu espero que vocês estejam levando realmente esse canal como ele se propõe a ser, que é um curso online de barbearia grátis.
Então todas as técnicas, todos os processos de corte, tudo que eu estou fazendo nesse vídeo, eu já expliquei. Então se ficou com alguma dúvida, volta lá no vídeo específico sobre essa técnica, sobre esse processo de corte e reassiste ele, porque vocês vão tirar as dúvidas. E o meu propósito agora, que eu já expliquei a maioria, não todas, mas a maioria das técnicas que eu uso no meu dia a dia, é mostrar diferentes formas de usar isso durante o dia, durante os cortes. É o que eu estou fazendo agora, estou mostrando como todas aquelas técnicas que eu já mostrei, aqueles passo a passo de cortes que já foram usados, como que eles se aplicam em diferentes formatos de cabeça, diferentes tipos de corte, diferentes objetivos de resultado e diferentes penteados. É o que eu estou fazendo agora, fazendo um corte curto, com uma graduação bem suave, com uma inclinação crescente para frente, para usar ele arrepiadinho, porém curto. Quando eu falo que as técnicas que eu estou mostrando aqui servem para qualquer tipo de cabelo e qualquer resultado que você quer entregar, que você quer chegar, eu não estou brincando, é qualquer resultado mesmo, qualquer tipo de corte. A única diferença é comprimento de cabelo que você vai manter, ângulo que você vai criar ou que tipo de linha você vai preferir, uma linha pesada, uma linha leve ou uma linha mais equilibrada. E basicamente o corte está pronto. Fiquei falando aqui e o que eu fiz? Explicar o que eu fiz. Puxei em bloco, defini meu formato. Depois de puxar em bloco, o que eu fiz? Fui levantando as laterais e emparelhando com o meio para deixar um formatinho mais quadrado. Preencher o formato arredondado que a cabeça tem, deixar o topo um pouquinho mais quadradinho. E agora eu vou secar esse cabelo, trabalhar com a tesoura de desbaste nas pontas para criar um pouquinho mais de textura e o corte está pronto. Percebe? Passo a passo rápido, prático, para um corte de dia a dia, que é um corte que é muito pedido. O que é o corte? Degradê suave, cabelo jogado para frente, levantadinho na frente para criar um topetinho aqui, um pouco mais de volume na franja. Processo de secagem. Como que eu vou secar esse cabelo? A lógica é você entender como você quer que o cabelo fique no final. E aí você busca, com a escova e com o secador, esse resultado. Tô devendo para vocês um vídeo sobre a secagem do cabelo. Vou fazer um vídeo explicando como que a gente valoriza volume em uma região, como que a gente tira volume em outra. Mas basicamente, para esse corte, que vai ser jogado todo para frente, com um pouquinho mais de volume, eu vou secar ele todo para frente e depois eu vou secar criando volume. Basicamente é isso. Temperatura média, velocidade alta, vai jogando a escova para abrir o sentido do fio e passa o secador no sentido que você quer que o cabelo vá. Aqui, ó, vai jogando tudo para cima e para frente, nessa lateral. Repete o mesmo processo do outro lado. Vem para o outro lado, secadorzinho, velocidade alta, temperatura média, jogando o cabelo para frente, com a escovinha abrindo para secar mais rápido. Terminou de secar ali, agora a gente vai jogar volume onde a gente quer, que é na parte da franja, ó. Vai jogando esse voluminho aqui, ó, para trás, para criar um topete, um pouquinho mais de volume aqui na parte da frente. E tá pronto o nosso formato. Agora eu vou polir esse formato com a minha tesoura de desbaste. O que eu vou fazer aqui? Tá ali de lado para vocês enxergar o perfil do que eu estou buscando. Percebe? Como essa parte da frente vem para trás, essa parte de trás vem para frente, essa região central aqui acaba acumulando quantidade de cabelo. Então eu vou suavizar essa região para criar um formato, uma linha de penteado um pouco mais suave, tirando esse biquinho que acaba criando aqui, ó. Isso vem para trás, isso vai para frente, essa região acumula cabelo. Então vou levantar essa região do meio e vou desfiar esse encontro com a minha tesoura de desbaste. Alexandre, tesoura de desbaste por cima ou por baixo? Tanto faz, meu irmão. Você está levantando um bloco de cabelo e cortando, não vai dar diferença alguma. O lado que faz o corte na tesoura de desbaste, tem um vídeo aqui no canal sobre tesoura de desbaste, para você entender como que funciona o corte dela. Mas basicamente, a linha de corte é representada pela lâmina reta da tesoura de desbaste. Nesse caso aqui, a gente está levantando um bloco de cabelo e cortando em linha reta. Então, pouco vai fazer diferença se você cortar de lá para cá ou daqui para lá. Você está trabalhando numa região inteira de cabelo, num bloco de cabelo. Isso não vai fazer diferença, não está dando movimento para o cabelo.
Agora, se fosse um cabelo um pouco mais longo, que você quer criar textura, desfiar, ou o cabelo está caindo, você quer trabalhar uma região marcada, uma região de peso, aí sim. Mas nesse caso aqui do topo, em que você levanta a mecha inteira e trabalha nas pontinhas dele para texturizar e para diminuir uma região de bloco, de encontro de uma mecha com outra, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Se quiser, ó, pode vir até, ó, tesoura reta, tá? Faz isso aqui ó, com a tesoura reta, não vai fazer diferença nenhuma. Por que eu estava fazendo com a de desbaste então? Por que, Alexandre? Porque eu quero um pouco mais de suavidade, com a tesoura reta eu vou criar uma linha, vou criar peso. Eu quero esse cabelo um pouco mais fluido, por isso que eu faço com a tesoura de desbaste, para evitar essa linha de peso, essa linha marcada, e para quando ele não arrumar o cabelo dessa forma, o cabelo ficar caído, não ficar aparecendo uma marca ali, a tesoura reta vai deixar muito marcado. Então eu faço com a tesoura de desbaste, que ele deixa mais suave esse encontro. Vou aproveitar aqui, vou suavizar um pouquinho a transição da máquina para a tesoura, de baixo para cima, tesoura de desbaste também, de baixo para cima, trabalhando só as pontinhas. Fiz esse lado, repeti o mesmo processo. No lado contrário, ó, vem de baixo para cima, só nas pontinhas, fazendo essa transição ficar um pouquinho mais suave. E agora é a parte do corte, o processo de corte, o momento, em que não tem como eu dizer para vocês, faz assim, ó, puxa essa mecha específica tanto para fora e corta 1 centímetro para dentro do final da mecha. Não tem como eu fazer isso porque é visual e de gosto. Não tem como eu impor o meu gosto para vocês. Eu vou cortar aqui, vou desfiar e vou trabalhar as regiões que estão me incomodando. Alguma região que está com muito volume ou que está muito densa ainda, mas para outro profissional, para outro cliente, pode existir uma outra região, uma outra parte do cabelo que incomode. Então, basicamente, o que eu estou fazendo agora? Eu estou encontrando as regiões que estão me incomodando ou que eu julgo estarem muito volumosas ou muito preenchidas ainda e suavizando essas regiões com a tesoura de desbaste. É isso que vocês vão fazer. Aos poucos, conforme vocês forem cortando e buscando boas referências de corte na internet, esse gosto de vocês também vai mudar. Em alguns momentos vocês vão preferir uma região mais densa, depois vão querer ela menos densa. O importante não é que vocês pensem igual a mim, mas é que vocês saibam como resolver aquele problema quando ele aparecer. Não tem problema você gostar dessa aresta mais preenchida, mais densa, mais pesada. A questão é, se você não quer ela tão densa, tão preenchida e tão pesada, o que me importa é que vocês saibam como resolver esse problema. Não que vocês gostem disso ou daquilo, mas que vocês saibam como resolver. Então, estou usando a tesoura de desbaste nas pontas. Por que nas pontas? Para desfiar, tirar aquela linha reta que eu tinha feito com a tesoura reta. Se eu quisesse que essa linha aqui ficasse um pouco mais pesada, o que eu ia fazer? Eu não ia desfiar tanto nas pontas, ia puxar ela aqui e fazer o encaixe numa linha reta com a tesoura reta. Se eu quero desfiar um pouco mais por baixo, o que eu faço? Trabalho com a minha tesoura com os dentes por cima, porque aí a linha de corte fica mais por baixo. Agora, se eu quero tirar esse formato mais quadrado e dar uma leve arredondada, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha outra tesoura de desbaste, que tem a linha de corte por cima, porque ela vai desfiar por cima, vai tirar um pouquinho desse volume, vai dar uma leve arredondadinha. Então, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, se você souber a função do que você está fazendo, o resultado que você quer chegar, já está suficiente. Agora não tem como eu descer uma regra para vocês de que você tem que desfiar até que o cabelo fique de tal ponto. Não, isso aí vai ser muito de gosto e para mim, para o meu gosto, já está excelente esse resultado que eu queria. Percebe o formato que eu criei. Formato em rampa aqui em cima, começa curto na região da coroa, ele sobe aqui para frente, preserva mais comprimento na franja. Essa região aqui fica com mais volume porque eu joguei toda a região de trás para frente, joguei um pouquinho a parte da frente para trás, então eu crio volume nessa região. A lateral, um degradê bem suave, começando da meio, passando pela 1, vindo para 1,5, clipper over comb, e toda a minha aresta já conectou com o topo. E agora eu vou só passar um ar, limpar ele e finalizar com uma pomada de efeito mais seco. Essa é a quantidade que eu vou usar de pomada, tá? Essa aqui é uma pomada mate, efeito seco, de fixação média. Não é tão forte, mas também não é tão fraca. Essa quantidade de pomada eu vou espalhar na minha mão, até que ela comece a sumir. E eu vou começar espalhando com a ponta dos dedos. Vem lá de trás, com a ponta dos dedos, espalhando em todo o cabelo. Limpou os dedos, espalha de novo, vai lá na frente, passa no cabelo de novo.
Depois disso, aí sim, termina de limpar, você está sempre limpando o produto que você espalhou na tua mão no cabelo. Depois disso, você vai definir o formato do penteado. Nesse caso aqui, como eu já antecipei para vocês antes, eu quero ele de trás para frente, topete um pouquinho mais volumoso, criando um formatinho de rampa aqui em cima. As laterais, para esse tipo de penteado, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar elas juntos para cima, para criar um formato inteiro, que a toda a lateral faça parte do corte. Então percebe que ele caminha lá de trás e sobe lá para cima juntando com o topo. Faço isso dos dois lados, por isso que é importante preservar essa região. Mesmo que o grosso do formato seja aqui em cima, precisa haver uma conexão da lateral, da aresta com o topo. Por isso é importante definir aquela linha de base da aresta aqui em cima, preservando esse cabelinho para que ele tenha comprimento suficiente para fazer esse movimento e ir para cima. Mas isso é uma questão de gosto meu. Se você quiser fazer isso de uma forma um pouco mais desconectada, de repente deixar mais pelado aqui na lateral, deixar um pouquinho mais de contraste, vai ser gosto, e gosto não se discute, tá? Terminei aqui, só vou dar uma última ajeitada com o pente. Vou usar aqui um pentezinho mais espaçado para acentuar aí as texturas do cabelo. E tá pronto nosso corte de dia a dia, degradê suave, usando Clipper over Comb. Então é isso, galera. Esse foi meu processo de corte de dia a dia, um cortezinho bem simples, mas que vocês vão fazer muito no dia a dia de vocês. Se você é um barbeiro iniciante, ainda não está cortando muitos cabelos, pode ter certeza que esse corte que eu mostrei no vídeo de hoje, você vai fazer ele todos os dias. É um corte simples, parece que é muito simples, porém tem alguns detalhezinhos, como a gente viu no vídeo, que a gente tem que atentar para mesmo que ele sendo simples, consiga ser entregue de uma forma que o cliente goste, que fique bonito, que faça o cliente ter vontade de voltar a cortar com você. É muitas vezes nesses cortes simples que a gente fideliza um cliente que vai sentar na nossa cadeira por anos. Então muitas vezes a gente acaba dando muita atenção para cortes mais refinados, com maior quantidade de cabelo, com uma finalização mais exuberante, mas é esse corte que eu mostrei no vídeo de hoje que vai sustentar a tua barbearia, é o corte do dia a dia que sustenta a tua barbearia. Espero que tenha agregado na caminhada de vocês, na evolução técnica. Se ficou com alguma dúvida sobre alguma parte do vídeo, algum processo do corte que a gente fez aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários. Tenho certeza que todo comentário que você deixa aqui, de uma certa forma, nos ajuda a melhorar o conteúdo que a gente vem entregando e também serve de sugestão para outros vídeos, para novos conteúdos. Beleza? Guardo vocês na próxima terça-feira para mais um conteúdo para a gente crescer junto. Abraço!